O Cumbuco não é só um destino, é um território em construção. Eu sou Jacinta Mororó, da Viva no Cumbuco Imóveis, e esse é o Viva Podcast, um espaço que a gente conversa sobre pessoas, turismo e sobre o futuro. Hoje nós estamos aqui no VM Hotel, um parceiro que acredita e confia no futuro desse destino. E para conversar hoje, convidei uma pessoa super especial, que é a Cléa Girão, diretora comercial do Grupo Alquimiste, especialista em multipropriedade. Hoje a gente vai falar como o turismo desenvolve um destino, que é o Cumbuco. Seja muito bem-vinda, Cléa. Obrigada, Jacinto, pelo convite. É uma grande honra estar aqui com você, ainda mais nesse destino, né, que é único na minha vida, assim, que eu adoro e que realmente a gente está aqui sempre privilegiando esse local. Cléa, e você é uma super inspiração para mim. Acho que tem alguns anos que a gente se conhece, e desde o dia que eu lhe conheci, você marcou, de fato, para mim. Porque você é uma executiva, assim, de alto nível, que tem uma história de vida, assim, de empreendedorismo muito importante. E para começar a contar um pouco sobre a Cléa, ela vai se apresentar, eu queria que você falasse um pouco sobre como começou a sua história aqui na Caucaia, aqui nesse destino que a gente tanto ama. Então, vamos falar do nosso destino, né? Porque eu me sinto parte dele, inclusive sou cidadã caucaiense, né? Tirei o título de cidadã caucaiense com bastante honra e mérito mesmo do que a gente construiu aqui. Como você falou, né, eu sou diretora executiva do Grupo Alquimiste, sou diretora comercial, cuido de todos os CNPJs, hoje o grupo tem 28 empresas de várias frentes diferentes, então sou formada em administração de empresas, sou design de interiores, cuido aí da parte comercial e do marketing, que eu tenho assim um amor muito grande, uma paixão muito grande, e estou no grupo há 10 anos. Cheguei aqui num grupo através do empreendimento Ecoparque Bonneville, que foi o primeiro empreendimento de loteamento de alto padrão da região oeste. E lembro como se fosse hoje, quando eu recebi essa proposta, né, do presidente do grupo, do Jorge Bonelli, em um jantar em seu restaurante em Fortaleza, no Jardim do Alquimiste. Primeira vez que ele me encontrou, ele falou: "O que você faz?" Eu falei: "Eu tenho uma empresa de imobiliária." Ele falou assim: "Vem trabalhar comigo?" Aí eu falei: "Ah, mas eu tenho minha empresa." Ele: "Mas você trabalha comigo um tempo." E eu fiquei com aquele pensamento de trabalhar com ele, porém eu administrava mais de 60 imóveis, fora a parte de vendas, que eu sempre trabalhei com imóveis de alto padrão e com grandes terrenos, né, para prédios. Eu sempre tive um foco maior, minha paixão sempre foi terra, sempre Fortaleza. foi Fortaleza e toda grande Fortaleza, né? Praias, principalmente, Fortaleza, para construir prédios, construir hospitais. E trabalhei também muito tempo com mineração. Foi? Foi, trabalhei muito tempo com mineração. Então eu ia sempre mistificando aí, tanto o mercado imobiliário com a parte de mineração. E um dia a vida me colocou outra vez em novo jantar com um amigo meu também, proprietário de imobiliária, italiano, que eu costumo dizer que minha alma é italiana. E fui jantar com ele e ele disse: "Olha, eu tenho um empreendimento que eu lancei faz mais ou menos um ano e coloquei uma pessoa lá, mas não está tendo o sucesso que eu gostaria. Eu não sei se eu errei num local, eu não sei se as pessoas não acreditam." E eu falei: "Vamos fazer uma visita nesse local. Eu quero sentir a vibração, porque eu sou realmente aquela pessoa que as pessoas, assim, eu tenho que sentir essa sinergia do local, das pessoas, para que eu possa ter uma conexão, né? Tem que ter a conexão, tem que ter o meet, né?" Então, vim aqui na Caucaia, love you, né? E cheguei no Ecoparque, só tinha mato, muito mato. E tinha uma lagoa gigante. Então, pedi a ele para ficar 5 minutinhos sozinho, que eu sou muito conectada à natureza. E eu lembro como se fosse hoje, eu vi aquele raio de sol, assim, o sol abriu naquele momento, assim, no meu rosto.
E eu senti uma paz muito grande no meu coração. Então eu falei assim, se meus pés pisaram aqui, eu tô sentindo essa paz no meu coração, eu vou abraçar de verdade esse projeto e vou ficar aqui. Voltei e falei, Bonelli, vou ficar aqui. Ele falou assim, e você acha que consegue vender? Eu falei, sim. Mas você não vai pensar? Eu falei, não, eu vou vender. Quanto tempo? 2 anos, 3 anos? Eu falei, não, vou vender em 1 ano. Como você vai vender? São 500 lotes. Eu falei, eu vou vender em 1 ano. Mas agora eu vou te falar como é que a gente vai vender em 1 ano. É desafiador. Um local que ninguém nunca tinha desbravado. É um projeto de loteamento fechado, que naquela época ainda era muito novo, só existia o Alphaville. Numa região onde o ticket médio era muito baixo, todos os nossos lotes eram lotes a partir de 350 metros, acima da média da região. Tinha, por exemplo, a gente estava fornecendo muita coisa para o padrão da região naquela época, né? Fibra ótica, energia solar, uma área de lazer belíssima. Área de lazer belíssima, clubhouse assim, magnífico, energia toda subterrânea. Então a gente veio com muita tecnologia numa época que ninguém quase falava em tecnologia também. E uma coisa de alto padrão na região oeste. Então quase nenhum construtor naquela época acreditava nisso. Então fui para o mercado imobiliário buscar meus parceiros. Meus parceiros, não tem condições, Cléia, de trabalhar nesse local porque é longe de Fortaleza, eu vou destruir meu carro, o custo é muito alto, é um local que é só mato, ninguém acredita, como é que eu vou fazer isso? Peguei a tabela que existia, passei mais ou menos 1 semana sem dormir, revisando tabela, refazendo tabela, mexendo em juro, mexendo em comissão. Acordei um dia, disse, gente, não tem corretor que quer vir trabalhar aqui, eu tenho que buscar alguma coisa que seja revolucionária no mercado imobiliário. Acordei um dia, eu falei assim, presidente, seguinte, eu acho que a gente tem que pagar uma comissão diferenciada para os corretores virem trabalhar conosco. Nós temos 500 lotes, eu preciso de 500 corretores no mínimo. 500 corretores? Como é que você está pensando que vai colocar 500 corretores aqui? Eu falei, pagando 10% de comissão. Não, 10% de comissão não. Eu falei, olha, vamos ajustar a tabela. Ajustamos a tabela. E consegui. E ele, qual é o seu cliente-alvo? Eu falei, o Novo Rico. Quem seria o Novo Rico? O dono do supermercado que está abrindo agora, o dono do frigorífico, o dono da casa lotérica. Caucaia está crescendo muito na parte de comércio, então o corretor vai trabalhar o Novo Rico. Vamos pegar ali a Bezerra de Menezes, vamos mapear tudo, vamos fazer um novo estudo mercadológico, vamos estudar o ticket médio, vamos estudar a situação e a gente vai conseguir. Fiz o lançamento, já existia ali o Clubhouse, eu falei, vamos fazer o que cearense gosta, vamos fazer uma feijoada, vamos chamar os corretores. Eu lembro, viu? Lembra? E vamos trazer esse pessoal para cá. E aí, no primeiro dia que a gente fez o primeiro evento, nós trouxemos 430 corretores. Eita! E corretores que levassem cliente naquele primeiro dia, ele ainda ganhavam, fora os 10%, ele ainda participava de um sorteio, ainda ganhavam um bônus a mais. Então, eu lembro que no meu primeiro dia, eu vendi 38 lotes. A média do lote naquela época ali era R$100 mil, R$110 mil. Então, era um valor muito alto para a região, né? E aí, tudo bem que ele foi um desbravador, viu? Toda a parte de segurança jurídica, né? Toda essa parte realmente que a gente sabe como empreendedor, que tem as lutas diárias, né? Que era um desafio também. Que era um desafio e ainda mais levar a bendita fibra ótica naquela época, que tinha que trazer só Deus sabe de onde. Mas como a gente queria realmente fortalecer a parte de inovação, a gente fez a ETE, né, Estação de Tratamento de Água e Esgoto, que naquela época não era assim, naquela época ainda era da forma ainda tradicional, pioneira. Então a gente também trouxe essa tecnologia inovadora, lá naquela época não existia. Então a gente realmente vendeu muita segurança com o nosso nome.
Então, ali, quando chegou, começamos a vender. Então, a próxima pauta no marketing foi o corretor começar a trazer a família para dentro do Clubhouse, para eles vivenciar uma experiência dentro daquele lugar. Então, eu comecei a fazer eventos todos os domingos para as famílias. Eu fiquei 1 ano e 8 meses dentro desse empreendimento, sem tirar um dia que eu não viesse aqui para essa Caucaia, porque eu tinha um propósito, né? Eu vendi o empreendimento em 9 meses, a maioria vendia ali 430 lotes, ficou 50 lotes, os maiores, que eu fui comercializando ao longo dos próximos 8 meses. Então, ali, em média, em 1 ano e 8 meses, a gente tinha um empreendimento 100% vendido. Então, foi um marco de muito sucesso. Hoje, a gente tem 500 famílias da região de Caucaia, muita gente também, né, que veio trabalhar no PECEM, não tinha uma moradia de qualidade, então eu também consegui liberar a construção, né? Contratualmente, na época, eu lembro que para as pessoas construírem, elas tinham que pagar 20% do valor do lote para poder começar a construir. Eu falei, epa, vou liberar aqui o pessoal para construir, porque a casa deles vão ser o meu próprio cartão de visita. Verdade. Os próximos clientes que chegarem aqui, eles vão ver as casas prontas. Então, assim, outra coisa que fortificou muito o nosso empreendimento foi o cliente chegar lá e já ver que tinham clientes que tinham acabado de comprar, tinham pago ali 5 parcelas, já estavam levantando a casa deles, né? Claro que a Caixa Econômica deu um apoio também, a gente levou pessoas da Caixa Econômica lá. Então, assim, foi algo que foi caminhando junto, que foi crescendo junto. Então, foi ganhando força, foi ganhando uma proporção gigantesca. Hoje, 500 famílias estão instaladas lá, seja construindo casas, já tem mais de 200 casas em construção. Hoje tem casas lá de 3, 4 milhões, então isso fortificou ainda mais a nossa região, né? O condomínio está lindíssimo, lindo. Então, assim, é um marco, assim, na construção civil aqui. Então, depois disso, esse ano de 2023, 24, 25... e 26 agora, né, porque eu vi que acabou de chegar aí o Terra Brasilis, que é um empreendimento de um grande amigo meu também, do Eduardo, e foi vendido assim. Então, fiquei assim, impressionada. Eu fiquei super feliz, assim, porque através do Ecoparque Bonneville, que abriu várias portas, chegou e está chegando grandes marcas, né, marcas consolidadas, e cada vez mais fortificando aqui essa região, né. A região oeste hoje é a região que mais cresce no estado do Ceará. Então, você sai de Fortaleza, você pode pegar toda a região oeste, é a região que mais está crescendo. Sendo que a primeira região da região oeste, quando sai de Fortaleza, é aqui. Né? Como se o Cumbuco, a Caucaia, fosse o coração da região oeste. Caucaia é uma potência. É uma potência. Então, isso facilita muito para a gente que está visualizando o Cumbuco hoje, essa crescente. Nós estamos resgatando o que a gente havia perdido há 20 anos atrás, né? O público de 20 anos atrás era um público de um poder aquisitivo muito alto. Então, a gente tinha perdido aí no meio, claro que durante esses últimos 20 anos a economia subiu, desceu, taxa de juros subiu, desceu, a segurança jurídica, e eles migraram para outras regiões, mas agora o público está voltando para cá, né? Tá. Então, isso é muito importante aqui para a gente. Isso é muito importante e também a sua paixão aqui pela região também te fez trazer outros instrumentos para cá, não só de desenvolvimento de condomínios residenciais, né? A gente teve aqui no Cumbuco, foi um marco muito importante, que foi a chegada do Grupo Alquimiste no setor turístico, que foi a abertura do Alquimiste Lagoa Encantada. Sim. Conta pra gente como foi que se desenvolveu esse projeto, de onde veio a ideia. Então, o Bonelli, ele sempre teve a cabeça muito voltada para Jericoacoara, né? Sempre foi Jericoacoara. E eu, como tenho realmente uns pés muito fortes aqui dentro do Cumbuco, né? Eu tenho essa paixão muito forte aqui pelo Cumbuco, eu amo Jericoacoara. Mas por se tratar de uma região muito próxima a Fortaleza e ser o coração da saída de Fortaleza, a região oeste, eu sempre falava, Bonelli, vamos investir no Cumbuco, vamos investir no Cumbuco. Então, nós ficamos 5 anos negociando aquela área. Porque aquela área era uma área que os turistas vinham fazer um tour no Cumbuco, passeio de buggy, e parava lá para fazer foto, porque tinha a Lagoa Azul.
E aí comecei a negociação desse terreno há 5 anos, depois passou para o 6º ano. E sabe quando você dorme, acorda e você fica com aquilo na sua mente? Até que um dia eu falei, vamos fechar. E ele falou, vamos fechar. Então a gente chegou nesse momento, tem 2 anos e meio, que nós inauguramos o Alquimista Lagoa Encantada, inclusive você estava lá presente. E foi um marco para o turismo. O Cumbuco precisava de um equipamento também de alto padrão, né, no sentido de receber os nossos turistas, porque o cliente ele pode ter um day use lá muito exclusivo. E foi um sucesso gigantesco que fomentou o turismo, fomentou a economia. E o sucesso foi tão grande que aí as famílias começaram a querer trazer crianças, a gente foi... Ele é pioneiro, né? Ele é uma pessoa assim que a mente dele não para, a mente quieta, a mente inovadora. Então, ele realmente viu que as coisas poderiam fluir, que poderiam andar muito bem. Então, veio a ideia do Parque dos Dinossauros. Então, aí ele veio com a ideia do maior parque de dinossauros na quantidade de réplicas no tamanho real. Então, a gente tem ali 30 hectares de um Parque dos Dinossauros, que hoje a gente recebe vários ônibus, várias excursões, a gente recebe vários turistas, a gente tem ônibus na beira-mar inteira, todos os dias, pegando turistas, trazendo para cá, para conhecer o Cumbuco, para conhecer a região. O cliente, às vezes, vai para lá, faz um passeio de buggy, conhece nossa Caucaia, conhece o nosso Cumbuco, volta para lá, conhece o Parque dos Dinossauros. Então, isso para a gente... para o Grupo Alquimista, é muito bom, porque a gente vê que, por exemplo, as construtoras estão chegando, os novos hotéis estão chegando, só que não chega só o hotel, as pessoas elas querem chegar, tem umas barracas de praia aqui, mas assim, elas querem viver a experiência, né? Diversifica também. Diversificar, e elas querem viver uma experiência completa. O grupo, a gente realmente, a gente quer entregar uma experiência inteira para ele, uma experiência gastronômica, uma experiência cultural, uma experiência na natureza, porque a gente tem isso muito forte dentro da cultura do Grupo Alquimista, que é a natureza, né, a implantação da natureza e do meio ambiente, que é algo que a gente preza muito. O grupo tem uma identidade muito forte. Muito forte. Eu acho que quando você entra em um instrumento que é do grupo... é indiscutível, porque ele já segue aqueles padrões, aquelas cores, aquele estilo. Tem muita arte, é uma cultura muito forte, né? A gente tem uma cultura nordestina e muita brasilidade dentro dos nossos negócios. A gente traz muito forte essas raízes brasileiras. O Jorge Bonelli, ele é uma pessoa assim que ama artes, ele vive com artistas. Eu digo para ele, se deixar ele com os artistas, ele está no melhor cenário de vida dele, que é fazer arte, né? Então, como a gente viu que o turista, que o cliente está gostando muito de viver essa experiência, a gente implementou também dentro do grupo projetos de multipropriedades. O que é multipropriedade? Antigamente, nós como corretoras de imóveis, né, porque nós somos corretoras de imóveis, a gente vendia casa de praia, muita casa de praia. E o cliente acabava que é diferente, você tem um apartamento na praia, como o Cumbuco, um apartamento de férias que você vem, a manutenção é razoável, cabe no bolso, ou você tem uma casa de férias que você tem uma manutenção maior. E acaba que muitos clientes falavam, eu tenho uma casa de férias que só serve para emprestar para os outros. E acaba que quando eu não empresto, ainda ganho um inimigo. Era mais ou menos essa conversa. Então, a gente falou, vamos montar projetos de multipropriedade, que são semanas de férias, são casas de férias que você compra e é vitalício. Você compra 1 semana, ou 2 semanas, ou 4 semanas, depende do que cabe no seu bolso, porque a gente tem para todos os bolsos. E você vende essa semana de férias que a pessoa usufrui o resto da vida. Ela pode pagar essa semana em 6 anos... e o resto da vida dela é vitalício. Ela vai poder usufruir dessa semana de férias dela. Ela pode usar essa semana dentro dos nossos empreendimentos, como ela pode usar a intercambiadora, que é a RCI, para trocar essa semana dela em Paris, em quase 5.000 hotéis diferentes, em 5.000 destinos diferentes na área turística. A pessoa pode ir para a Disney, pode ir para vários países, vários destinos. Já tem as férias garantidas. Tem as férias garantidas o resto da vida.
Se não quer usar a semana dela, não quer usar a RCI com nenhum destino diferente, ela pode alugar essa semana dela de férias e rentabilizar. Então, assim, ela não vai ter um custo alto com manutenção, porque eles são pequenas parcelas de condomínio. Então, quando a gente foi pegar esse VGV, trazer para dentro do negócio e trazer essa experiência do cliente, o cliente chega lá, ele está dentro de um hotel Alquimista, que ele já vive toda a magia, toda uma experiência, porque a gente, dentro dos nossos empreendimentos, a gente está entregando agora, inclusive, um com 116 apartamentos em Jericoacoara, vai ser o primeiro empreendimento no formato de multipropriedade. Nós fomos os pioneiros lá, na área de multipropriedade, vamos ser os pioneiros aqui também, no Cumbuco, na área de multipropriedade, que tem sido um marco também, porque que bom que todos os empreendimentos que a gente vende, a gente entrega, né? A gente tem muita solidez, a gente realmente trabalha nossos empreendimentos com bastante garantia, então o cliente ele não tem esse risco. Então, assim, a gente realmente está conseguindo trazer todo uma cadeia de negócios para dentro do grupo, com uma visão macro, né, muito grande, para que o cliente ele chegue ali e viva tudo em um só lugar, né, que é no Alquimista. E isso vai crescendo aqui para Caucaia, porque a gente está vendo a economia crescer, a gente está vendo as construtoras chegando cada vez mais. E é isso que eu digo, eu quero que cada vez mais venham construção, que cada vez mais venham empresários, porque a gente acredita que o futuro do Cumbuco está aí nas pessoas que estão chegando e acreditando, né? Porque, como eu falei lá no início, eu sou cidadã caucaiense, tenho um coração aqui muito grande e estou lutando para isso, assim. O presidente do grupo ele tem um projeto agora de um hotel dentro do complexo do Lagoa Encantada, que é como se fosse Maldivas. Então, assim, a gente vai agregar muito mais aí nos próximos 2 anos, vai vir muita novidade legal aí pela frente. Os projetos do Bonelli são, assim, coisa de cinema. São extraordinários. Então, chegando aí esses hotéis, porque é o que a gente mais hoje escuta. Tem hospedagens, então você vê que o turista cada vez mais quer ficar ali, chega inovação no Cumbuco, chega novidades no Cumbuco, seja gastronômica, restaurantes novos que abriram aqui, que inclusive eu já estou com a listinha, viu, Jacinta? A gente vai jantar junto. Para conhecer aqui, eles também querem que venha coisas novas. Quanto mais novidades, mais o cliente volta. Agora a gente vai inaugurar o borboletário. Que legal. Vamos inaugurar agora, até o meio do ano, a gente estamos inaugurando um borboletário. Então, a gente já está com muita gente perguntando, porque é algo também inovador. E eu percebo muito que o grupo, ele gosta de trazer essas inovações e também pensar na criança, ali no adulto que ainda quer ser criança. Fala um pouco sobre essa visão de vocês. Sim, além do Parque dos Dinossauros, né, tá chegando o borboletário, que é a magia das borboletas, né, que a gente sempre tem, né, borboletas na barriga. E a gente está trazendo agora uns trenzinhos que vai ser para as crianças, né? Porque a criança, ela gosta disso, né? De se sentir que está dentro de um carrinho ali. São bem lindos, estilo italiano, muito legal. E a gente está trazendo o percurso dos brinquedos aquáticos, que ele está chegando aí em breve. Acredito que até meio do ano a gente está com esse novo percurso aí, que vai ser a sensação das férias. Os brinquedos, os infláveis, já são emblemáticos, né? Sim, mas agora a gente está trazendo os infláveis, também aquáticos, porém vai ser um percurso grande. Que legal. E vai chegar aí na temporada de férias. Novidade, chegou a quadra de beach tênis, né? Agora a gente tem a quadra de beach tênis lá, tem o escorregador também, o toboágua lá, bem legal, também natural. Então, a gente está cada vez mais trazendo novidades lá. Toda vez que a pessoa vai, ela tem que voltar e ver novidades para poder estar sempre voltando aqui para nossa região. Então, em breve vai ser o pacote completo, né? Nas férias do meio do ano, a gente vai estar com bastante novidades. Cléia, é muito bom ver o Cumbuco se desenvolvendo dessa forma, ver grandes empresários investindo aqui, a sua visão, que você sempre enxergou Caucaia com uma potência, acreditou, colocou energia aqui. E eu queria te perguntar, o que é que você enxerga, né, para o futuro do Cumbuco, para o futuro do município, e qual conselho que você daria para as pessoas que estão pensando em investir aqui na região, que querem abraçar o Cumbuco como você abraçou? Olha, assim, tudo que nós vamos fazer no grupo, a gente faz com muita cautela, até porque a gente está falando de dinheiro, né, de investimento.
E claro que é feito um estudo mercadológico, e jamais o presidente do grupo investiria aqui sem antes ele ter feito um estudo de campo, um estudo mercadológico, né? A gente tem aí estudos do turismo, né? Como ele está crescendo, como estão abrindo tantos voos a mais agora, o que nos favorece bastante, né? O governo do estado aí está realmente trabalhando isso muito forte nas feiras. E a gente também está mandando muito material para as feiras lá fora, que não vende o alquimista, a gente vende o destino. Perfeito. Né? Então, todas as feiras a gente está participando, vendendo o destino Cumbuco, né? Agregando aí, a gente faz sempre parceria ali com o pessoal do Vila Galé, né? A gente faz parcerias assim com pessoas aqui que realmente têm o mesmo propósito, né? Então, assim, o que eu penso para cá hoje, né? Que os empresários, eles estão no momento exato de investir aqui. Esse é o momento. 2026 veio para quem tem visão, para quem quer realmente agregar e colocar dinheiro no bolso. Está chegando muito turista com potencial financeiro, que está com o novo olhar aqui para a nossa região. Então, assim, é sucesso. Quem chegar aqui vai ter um sucesso, vai ter essa mesma visão, essa mesma paixão que eu tenho, e não só porque o lugar é lindo, né? Não porque aqui é lindo, mas porque é um lugar promissor, é um lugar que está entregando resultados, né? Você não está entregando só um sonho, você está entregando um resultado, principalmente para o investidor. Com certeza. E é muito bom ouvir isso de você, que é uma pessoa que conhece profundamente aqui o território. E falar isso para o investidor, ele quando ele vê, né, que marcas âncoras como o grupo Bonelli mostra como o investidor até estrangeiro, que é um grupo italiano, acredita tanto no potencial desse destino. Isso atrai muito mais negócios. Sim, é um grupo consolidado, não é na área imobiliária, é na área turística, é na área hoteleira, são várias áreas diferentes, né? Então, a gente, assim, estamos andando assim numa direção muito, muito tranquila financeiramente, porque o sucesso ele chegou, a gente demorou, né, aquele processo de implementação, e hoje temos aqui o Alquimista, o Beach Park, como as duas maiores empresas no segmento de turismo do estado do Ceará. E a gente quer crescer cada vez mais e trazer essa experiência cada vez mais forte aí para o nosso turista. Isso é bom porque fortalece ainda mais o destino. Sim. E hoje receber você aqui foi um prazer. Prazer é todo nosso. Estamos à disposição, o Grupo Alquimista sempre aqui para você. Obrigada, Cléa. Obrigada. E, gente, esse foi mais um episódio do Viva Podcast. Dessa vez nós tivemos um bate-papo incrível. Se você quiser saber mais sobre essa região, como ela tem se desenvolvido, esse espaço aqui é para você. Acompanhe os próximos episódios que a gente está só começando.